Mas tive o imenso prazer de ser convidado pelo Rui, através do intermédio do Rubinho, lá de Juiz de Fora, que é um dos representantes da Futura. Então, eu fiquei muito honrado pelo convite e espero contribuir aí com alguma questão ligada aí a este desenvolvimento e modernidade, inovações ligados à nutrição animal, especialmente para animais ultra precoces, e nós estamos considerando que este animal de leite, né, este bovino macho leiteiro, ele é um desses ultra precoces pelos conceitos que a gente coloca aqui. Muito bem. Para que a gente possa falar um pouco sobre isso, é bom lembrar que nós estávamos, há poucos anos atrás, com uma pecuária aí de acabamento com seus 5 anos de vida. Isso era esse boi essencialmente a pasto. E com os adventos de novas tecnologias, com a entrada do saureado, isso reduziu para mais ou menos uns 20 meses, depois reduziu mais uns 10 para 40 meses, reduziu isso aí para mais 30 meses, que seria o advento aí desses sais proteinados. Depois vieram o boi 777 pelo pessoal da APTA, né, Gustavo, Flávio, que desenvolveram esse trabalho com o boi ganhando 7 arrobas em cada uma das fases, cria, recria e engorda. E chegamos aí no boi de cruzamento industrial, que é sequestrado logo após a desmama e que entrou em confinamento de forma muito precoce, obtendo aí seu final, né, seu acabamento com seus 16 meses de vida. E nós vamos falar aqui, incluindo, aproveitando o depoimento do Marco Aurélio, um amigo, um abraço, Marco Aurélio, fez uma ótima apresentação. Nós estamos falando agora de terminar um animal comercial para o mercado que o absorve sem nenhum problema, com menos de 12 meses, ou no máximo 12 meses de vida. Se nós formos considerar a proporção das dietas que até então a gente vê no Brasil e no exterior, nós estamos falando de confinamentos no Brasil em uma proporção de concentrado e volumoso de 55 para 45, e à medida que os confinamentos vão se tornando cada vez mais intensificados, eles chegam aí a 85-15, para que a gente possa comparar com os Estados Unidos, por exemplo, nas proporções de 90-10 nesses confinamentos mais intensivos. E o americano, inclusive, pergunta para a gente, às vezes, mas quantos animais morreram de acidose no seu confinamento? Eventualmente, a gente fala, não, nenhum. Ele mesmo entende que nós não estamos desafiando o suficiente para poder atingir o máximo dos ganhos. Mas nós estamos falando que para esta inovação, essa evolução dos sistemas de alimentação, nós estamos falando aí de uma alimentação, de uma dieta sem volumoso, uma dieta 100% concentrada. E é nesse sentido que eu vou ater mais as atenções de hoje. Quando a gente está falando desse assunto, eu vou distribuir nos tópicos aqui, não posso comentar isso sem falar um pouquinho da história, especialmente aqui de Minas e centro-oeste de Minas. Essa dieta inovadora para os animais ultraprecoces, que é o que nós vamos concentrar nossas atenções, os desafios e as soluções nutricionais que nós tivemos que enfrentar para poder encontrar, de fato, essa solução, as análises econômicas e financeiras da dieta de puro grão, e aqui eu vou abrir os números, inclusive, com vários ranges de opção entre preços diferentes de milho e de boi, avaliação de abates técnicos em dieta de puro grão, rapidamente, porque o assunto já foi abordado por outros colegas e especialistas, e, por fim, vamos falar de instalações de alta performance para esses machos leiteiros. Mas quando a gente fala da história local do macho leiteiro, especialmente de Minas Gerais, que é o estado maior produtor do Brasil, nós estamos falando que o número de animais em Minas é praticamente o dobro de animais leiteiros do que tem no segundo estado com mais população. E isso faz com que também em Pompéu, que é onde eu estou instalado, é onde eu moro e onde eu me dediquei à vida profissional, nós estamos falando que Pompéu é um dos maiores municípios de produção de leite do Brasil. Ele já variou aí entre o segundo e o sexto, mas considera-se ainda sendo um município muito relevante em termos de produção de leite, atingindo seus quase 400 mil litros de leite por dia. Então, aqui eu posso dizer que foi uma expressão desta história do macho leiteiro que eu vou comentar por causa dessa grande bacia. E essa história ela está diretamente ligada ao aumento de escala de produção nas fazendas. E os dados mostram isso. Nos anos de 2010 até 2020, nós dobramos a escala de produção dentro das fazendas. O produtor dobrou, obviamente que numa escala absoluta relativamente pequena para o Brasil,
mas dobrou, e isso se expressou também para produtores de outros níveis. E esta escala, ela teve diretamente ligada, ela está diretamente ligada à produtividade e à capacidade dessas fazendas de terem aumentado o número de animais na mesma área. Quando eu falo de produtividade, eu estou falando daquela interação existente, né, entre o ambiente, o manejo e a genética, que seria o tripé, mas vejam que a produtividade, que é essa curva laranja demonstrada pelo IBGE no último censo de 2017, ela caminhou igualmente proporcional a essa coluna azul que demonstra a produção de leite no Brasil. Então, a gente percebe que a produtividade teve uma correlação direta com a escala, e isso está muito ligado a adoções de práticas a este tripé, mas também muito ligado ao uso de raças especializadas, como, obviamente, a raça holandesa, que foi por inseminações diretas e ATFs de hoje, especializando um pouco mais esse rebanho. E isso, obviamente, trouxe para a gente o aparecimento desse macho leiteiro, que para os trópicos, que para essa região nossa, que era acostumada a produzir leite de um animal mestiço, e ainda é o grande contingente animal, é a vaca girolanda no Brasil, mas aquele rebanho tinha uma dupla aptidão. E o macho era recriado e engordado com características que dava para manejar ele a campo, com pastagem, com um proteinado, e na terminação entrando num sistema mais intensivo. Para vir para esse sistema do macho leiteiro especializado, que não aguenta essa nutrição de 80% das nossas forragens sendo do gênero Braquiária, os outros 20% sendo aí pânico, e enfrentando ainda o estresse e o rigor calórico que tem para esses animais de raça europeia. Então, em virtude disso, nós acabamos tendo uns baixos ganhos de produção animal a campo, e, consequentemente, para um animal europeu sem a devida nutrição, nós tivemos também um problema na qualidade da sua carcaça e a comercialização ficou muito prejudicada em virtude desse conjunto de fatores. De tal forma, então, que estes animais, para os produtores de leite, eram considerados animais desprezados, ou um descarte. E isso fez com que esses produtores tivessem muito pouca motivação para poder ficar com esses animais em sistemas de recria e engorda. Então, em virtude disso, os destinos que são até então dados para esses machos leiteiros, olhando aí de uma forma mais global nessas bacias, uma delas é a morte ao nascimento. Por incrível que pareça, isso eu só estou fazendo aqui um retrato do que eu vejo, né? Não é que eu estou fazendo a defesa disso, mas algumas fazendas eles já matam o macho ao nascimento porque não querem criá-lo, por todo esse conjunto de razões que eu disse. Em algumas fazendas, na verdade, muitas delas fazem a doação nos primeiros dias de vida. Anteriormente, isso era vendido por aproximadamente uns R$50. O fazendeiro falava assim, não, está pagando meu sêmen, tá bom. Mas, na verdade, hoje nem isso tem. Eles doam esses bezerros e nos frigoríficos dos arredores aqui, eles acabam fazendo a famosa linguiça de vitelo, que no fundo é comercializada como outra coisa, mas não se faz um marketing como se fosse uma linguiça de vitelo, porque eles misturam aí mais tocinho, mais cebola, alho e outras coisas, mas fica uma linguiça um pouco rosada, que o sabor é bom, parecendo uma linguiça de frango. Outras alternativas é a criação, sim, desse animal, até aparecer um filho de Deus que queira comprar estes animais por preços em deságio, mas ele não quer nenhuma das duas opções anteriores, ele cria até conseguir fazer uma venda. Alguns fazem a recria e engorda dele, obviamente tentando fazer o melhor dessa criação para vender um animal melhor, e em virtude de tudo isso que eu estou dizendo, da bacia grande que é este entorno de Pompéu, o centro-oeste mineiro, em virtude do número de animais que eram abatidos, tempos atrás abatia-se 300 animais machos leiteiros por dia em frigoríficos dos arredores. Eles tiravam o couro para poder fazer artesanato, tamboretes e outros mais, e essa carne ia para a linguiça de vitelo. Nós, não que vimos diferente dos outros, isso estava estampado que ia acontecer, e outros colegas comentaram isso aí, a preocupação que alguns estão tendo, que amanhã isso será
uma visão muito prejudicada para a sociedade desse destino do macho leiteiro, e por isso nós estamos discutindo aqui. Mas nós vimos isso lá atrás, junto com outras pessoas. A diferença é que a gente começou a trabalhar para desenvolvimento de alguns produtos ou sistemas de alimentação que pudessem dar um destino para esses machos leiteiros de forma digna, e a gente, com isso, acabou, então, tirando a recria como uma das fases. Nós saímos da cria e vamos direto à engorda destes animais. É só mesmo para melhorar um pouco o conceito disso, porque a gente sai da desmama e entra direto num sistema de confinamento. Mas para que isso possa acontecer de forma tão precoce, para que possa ter muitos ganhos, para que possa ser abatido como ultra precoce abaixo de 12 meses, não encontramos outro sistema de todos avaliados que fizesse isso melhor ou em menos tempo do que a dieta de puro grão. E este conceito de dieta de puro grão é o conceito de zero de volumoso, e eventualmente algumas pessoas pensam que a dieta é de alto grão, e alto grão para nós é o uso de 1,3% de concentrado ou mais junto com volumoso. Puro grão é zero de volumoso, que neste caso a gente usa, então, o milho grão inteiro, conforme vocês estão vendo aí na foto, na proporção de 85%, e mais 15% de um pellet proteico aditivado, que vai fazer a complementação não só do balanço nutricional, mas especialmente para poder ter recursos para que este milho seja bem aproveitado. Esta dieta, ela tem características um pouco diferentes do padrão de uma dieta convencional. Essa dieta, ela tem o que a gente chama de autoconsumo. A gente, na verdade, não estipula a quantidade ou peso da refeição que nós vamos dar para os animais. A gente enche o coxo. E essa dieta fica à disposição dos animais. Mas eles não vão ter um consumo assim, desembestado, como diz o mineiro. Ele vai estabilizar o consumo dele em aproximadamente 2,2% a 2,3% do peso vivo dele. Em muitos casos, a gente vê girando entre mínimo 2 até 2,2. Eu coloco isso aí para ter uma margem de segurança. Então, foi o desenvolvimento deste núcleo que fez parte do bom aproveitamento desse milho na forma de grão inteiro. E é bom chamar a atenção que, como o milho participa com uma grande quantidade de peso dentro da dieta, a qualidade do milho e as características dele são muito importantes para que tenha sucesso nesse negócio. E muitas das vezes, e são fotos que eu tiro no campo, a gente encontra um milho, por exemplo, com muitas impurezas, e a dieta de puro grão, a gente fez diversos trabalhos mostrando que a presença da fibra, ela não trazia bons resultados, pelo contrário, ela até potencializava os maus resultados. Então, a gente não poderia ter milho com impurezas, carunchos, ardidos e assim por diante. Muita atenção a isso. E os machos leiteiros, eles se encaixaram muito bem nisso, porque são animais de alta precocidade, têm boa habilidade de coxo, a estrutura muito boa e grande para poder caber carcaça nisso daí. O marmoreio, já mostrado aí pelo professor Pedro ontem, que vai participar conosco numa conferência aqui em Martinho Campos também em julho, e esse animal é muito responsivo às dietas calóricas. Então, o macho leiteiro, ele caiu como uma luva nesse programa de puro grão, e a gente, inclusive, intitulou isso tempos atrás como o programa Salve o Bezerro Macho Leiteiro, mostrando os bons resultados que essa prática nos trouxe. Tem desafios? Teve, muitos desafios, mas os principais dele, uma dieta para um animal ruminante com ausência de fibra, este foi um dos grandes desafios que nós tivemos para poder resolver. Um animal que vem de um metabolismo celulolítico, a gente transformaria esse animal para um metabolismo aminolítico. E a gente tinha que conseguir reter este milho para ele ser melhor aproveitado no rumen do animal e não passar direto. E, obviamente, uma dieta com alta concentração de energia, o problema é que existe recorrente de acidose ruminal. Quais foram as soluções encontradas para isso, então? O milho vinha na forma de grão inteiro, para que ele pudesse ficar mais retido, e a fibra que existe nessa dieta, eu coloquei entre aspas lá de ausente, mas é só a fibra do pericarpo desse milho. Não tem fibra de volumoso nisso daí. E isso, então, o milho inteiro trazia uma maior retenção. Mas
A grande chave do negócio foi encontrar as combinações e os devidos aditivos para que essa mistura funcionasse bem, para que esse animal não tivesse problemas de distúrbios fisiológicos, problemas de casca, inflamações de órgãos e assim por diante. E, basicamente, esses aditivos são constituídos pela virginiamicina, monenzina e o Ativamix, que é o nome comercial de um pré e probiótico, que são as cepas de leveduras usadas dentro dessa mistura. Isso fez o grande sucesso do negócio, juntamente com ingredientes de proteínas verdadeiras, zero de NNP, não se pode ter ureia para o sucesso desse negócio. A ureia dá muito bem no metabolismo de fibra, neste caso ela não vai se adequar, portanto, todas as vezes que a gente tentou pôr um pouco de fibra nesse tipo de dieta, a gente não teve o mesmo sucesso quando a gente usou zero dessas fibras. E nós ainda evoluímos um pouco mais esse sistema, nós criamos um outro produto em que a gente gelatinizou o milho inteiro, não moído, e prensou este milho gelatinizado na matriz da pelletizadora e ele saiu inteiro dentro do pellet, como vocês veem em detalhes aí. Este produto, ele pôde se adequar, por exemplo, a animais de alta performance, porque nesse caso o milho está gelatinizado, ele tem maior aproveitamento de amido, pequenos produtores que não podiam comprar o milho ou carga fechada ou fazer a mistura em casa, e esse produto também acabou dando um duplo propósito para ser usado como puro grão sem volumoso, mas também nas dietas com volumoso. Não podemos deixar de esquecer, a adaptação é muito importante, afinal de contas nós estamos falando de uma mudança drástica nas papilas ruminais desses animais. A gente cria um protocolo aí para 15 dias, usando 1% da mistura do puro grão em relação ao peso vivo do animal nos 5 primeiros dias, e 1,3 de volumoso, e vai subindo gradativamente essa mistura do puro grão, até que a partir do 16º dia a gente deixa aquela mistura do puro grão à vontade para os animais, e eles vão ter aquele consumo estabilizado em mais ou menos 2,2% do peso vivo. Para os nutricionistas que vão a campo e que olham as fezes dos animais como tendo ali um diagnóstico de como está, temos que entender que as fezes mudam, porque não tem fibra, não dá aquele bolo fecal, as fezes batem espirra, é como se o animal tivesse de diarreia, mas muito importante que essas fezes não tenham resíduos de milho, muito menos o milho inteiro, como essa segunda foto, e que mostra que o animal ou não foi adaptado, ou está com produtos que não têm um determinado nível de aditivo que nós comentamos, né, ou que existem condições estressantes de criação desse animal, e esse milho nas fezes dos animais, obviamente que vão piorar a conversão, vão tornar o processo mais caro, e muitas vezes joga a tecnologia fora por causa de erros ligados a produto, à formulação de produtos e a propriamente o manejo que existe no campo. Quais os motivos teríamos para aproveitar esse macho leiteiro? Primeiro, as boas práticas, né, de bem-estar animal, boas práticas animais, que tão bem falado aí hoje, não vou nem entrar mais em detalhes sobre isso, já foi muito bem relacionado por outros colegas. O impacto social e ambiental que tem essa tecnologia, nós comentamos, né, e o ministro falou que não temos que desmatar por conta disso, nós conseguimos colocar esses animais em muito pequena área, podemos otimizar muito a fazenda usando esta tecnologia sem ter que aumentar a área. Demanda por proteína animal que nós estamos vendo aí no mundo inteiro acontecer e, obviamente, uma alternativa econômica. E não vamos ser hipócritas que se não tiver esse retorno econômico, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que esses outros sejam compreendidos e aceitos também. Mas as pessoas perguntam quanto que um animal desse consome. De 100 quilos de peso vivo até 450 quilos de peso vivo, 100 quilos é mais ou menos a média de entrada em virtude do peso a desmama desses animais aos 90 dias ou um pouco mais. Come 1.200 quilos de milho, aproximadamente 220 quilos desse núcleo. Se eu considerar preços atuais nessa região do Centro-Oeste, onde o milho chega a R$ 88,00 o saco de 60 quilos a granel, e o baby beef aproximadamente R$ 4,50 o quilo, eu estou falando que esse bezerro consumiu até a terminação aproximadamente R$ 2.780, e se eu dividir este valor pelas 11,7 arrobas que ele ganhou, então, neste período, nós estamos falando de um custo de arroba ganha de R$ 238,00. Isto a 50% de rendimento de carcaça. Se eu considerar 53, 54, esse custo baixa de R$ 220,00 a arroba ganha, o que torna este negócio altamente interessante e atrativo como negócio. Mas vamos pegar os últimos 12 meses aí do valor da commodity, do CPEA, fonte CPEA, últimos 12 meses o milho esteve a 92,50. Vai variar de região para região alguma coisa, o boi a 318. Se eu julgar isto dentro de uma planilha de análises zootécnicas e financeiras, usando a matemática financeira, eu vou passar mais rapidamente, que já veio
aqui uma informação que meu tempo está curto. Se eu considerar ali os ganhos de peso que estão nesta linha verde mensais, eu vou ter o custo por mês deste bezerro em termos de alimentação. E vejam que o custo sobe mês após mês, porque como ele come proporcional ao seu peso vivo, todos os meses ele se torna mais caro, né, ou mais custo do que o mês anterior. De tal forma que no último mês esse bezerro consumiu aí aproximadamente R$600. E julgando então na matemática financeira, fazendo uma estimativa aqui para 10 animais, para que o número esteja um pouco mais redondo, eu no mês zero, comprando 10 animais nestes preços que estamos falando de R$240, R$250, na verdade, eu vou colocar aqui o indicador, aqui, ó, considerando animais aí de 100 a 450 quilos, R$250 arroba, que são animais que a gente compra com deságio. Esse é um dado muito importante para esse tipo de tecnologia, é a única categoria animal que talvez nós compramos ela com deságio na categoria anterior à do crescimento. Nós estamos vendo aí um fluxo de caixa acumulativo que ele, usando a média dos últimos 12 meses, nós gastamos R$38 mil para engordar, terminar 10 bezerros. Numa receita aí de 48.800, nós estamos falando de sobrar R$10.500, estimando que o rendimento de carcaça foi de 53%, que é muito previsível isso, o próprio Marco Aurélio aí deu o testemunho dele, chegando até 55%. E se nós considerarmos, então, a análise financeira, nós estamos falando aí de R$1.000 de lucro absoluto por cabeça, estamos falando de uma taxa interna de retorno de 5%, lucratividade, que seria margem por faturamento, 21,7%, e rentabilidade em torno de quase 28% nesse período. Então, mostra um negócio altamente interessante. Mas como os preços de milho variam nas regiões e o preço do boi também varia com o tempo, aqui tem uma análise de sensibilidade, que mostra uma variação de R$5 em R$5 no milho e uma variação de 15 em R$15 na arroba de boi. Vejam que olhando os extremos, vendendo boi a 270 e comprando milho a 100, ainda mostra uma beirada de lucro até superior a alguns materiais que foram mostrados aí para trás, mas nós estamos hoje falando em torno de R$1.000 por cabeça. Mas esta análise de sensibilidade mostra que tem uma estabilidade de ganho grande em diferentes cenários extremos. Os abates técnicos mostraram que esses animais têm 0 dentes, né, ou só dente de leite, então eles recebem as bonificações relacionadas a isso. Mostramos também que a proporção do rumen em relação ao peso vivo está muito bem aceitável para uma dieta de alto concentrado, as papilas ruminais muito bonitas de se ver, um rumen muito sadio, sem nenhuma amostra de problemas ligados aí à acidose ruminal, né? Fígado, que é uma parte muito preocupante, que eventualmente quando está com a dieta muito pesada, isso pode apresentar problemas, percebemos também que o peso dele, muito normal, o percentual do fígado em relação ao peso vivo, 1,2, também tranquilo, o rendimento de carcaça desses abates técnicos, 54%, a força do cisalhamento, 4,5%, considerando que é uma carne muito macia. Temos vários outros dados de abates técnicos, mas quisemos mostrar isso daí e comprovar com abates de clientes, mostrando aí o marmoreio, o acabamento e o sabor deste animal com aproximadamente 11 meses de vida. Cruzamentos industriais também consideramos ultra precoces, essa tecnologia entrou também no mesmo esquema, e este cruzamento F1 macho e fêmea, a gente fez dele este trabalho de desmamar aos 3 meses com esses bezerros em creep feeding no campo, e na sequência eles entram direto no confinamento de puro grão, e macho e fêmea tiveram esse tratamento até a terminação. Eles ganham mais, eles terminam com mais peso, e aqui já está um testemunho de campo, que vocês vão ouvir aqui, de profissionais do Mato Grosso do Sul, o senhor Osvani, Fazenda Jequitibá, que já mostra alguns resultados deles. Veja aí, por exemplo. O animal tem 10 meses, tem 497 quilos e está sendo embarcado hoje. 2 quilos. Olha os machos aí, 10 meses de idade. Vejam fazenda comercial apresentando dados não antes imagináveis. Quando vamos pensar em instalações, esses confinamentos começaram de forma muito rústica. Veja aí animais entre 90 e 100 quilos que começaram esse trabalho, um trabalho lá em 2015 em Mompel. 4 meses depois, veja que o cenário é completamente diferente. Mas vimos que as instalações têm um poder muito grande de melhorar essa performance. Criamos lá no CMC, que o Dr. Geraldo teve o prazer de nos visitar, fizemos uma instalação para alta performance, que é uma instalação com cobertura, lanterninha, com alta ventilação e cama de areia para esses gabirus.
aqui mostra um pouco sobre esse cenário. Fêmeas aí F1 ganharam mais de 2 quilos por dia durante 120 dias de confinamento. E aproveitamos e fizemos também sistemas mais automáticos ou coxos de autoatendimento para que pudéssemos economizar ou reduzir a nossa mão de obra. E são coxos aí comerciais que a gente encontra no mercado. Então fizemos deste novilho de leite uma grande opção para abate com menos de 12 meses. E finalizamos podendo deixar o seguinte recado. O custo operacional deste confinamento, pessoal, é irrisório. Ano passado, enquanto os confinamentos tradicionais terminaram com R$ 1,80 o custo por cabeça dia, eu estou falando um confinamento desse que não dá 30 centavos por cabeça dia. É muito prático. Você não tem que pesar a refeição, não tem que fazer refeições, não tem que limpar coxo, é à vontade. É um alimento seco, ele não fermenta, é só não deixar chover. Então, não tem muito trabalho para a gente com relação à alimentação propriamente dito. Os ingredientes são apenas 2. Eu posso misturar isso uma vez na semana que eu fico muito tranquilo com relação ao resto da semana. A mistura é muito simplificada, pensando que são só 2 ingredientes. E podemos automatizar todo esse sistema por causa exatamente dessas explicações ligadas aí à facilidade operacional. Isso faz, então, com que a gente chegue naquilo que ainda não foi pensado, que é a granja de boi, onde a gente pode, inclusive, automatizar todo o processo e fazer disso não só um negócio, mas também criar aquela imagem benéfica de que nós não estamos desmatando. É uma pequena área lá no CMC, né, no Grupo Futuro. A gente, na verdade, abate em torno de 1.000 animais por ano em menos de meio hectare, com os rodízios que tem. Então, numa pequena área é possível a gente fazer, sim, um grande negócio. Espero ter contribuído aí um pouco com o que foi a expectativa de vocês. Muito obrigado.